O que o show business tem a ver com YouTube, Spotify, Netflix e NFTs? Como as marcas e artistas podem aproveitar canais de comunicação descentralizados para expandir sua influência e aumentar os lucros? Como a comunidade negra pode se apoderar dessas tecnologias e entrar de vez no mundo dos creators? Nós precisamos usar da era digital ao nosso favor. Por isso eu trouxe panelistas muito mais do que renomados e que estão aí na boca de todos vocês e principalmente o conteúdo, o trabalho está na mente de vocês quando a gente fala de cultura periférica, cultura preta no Brasil. Seja bem-vindo a Ori Salton, ele é rapper, produtor e creator content. Seja bem-vinda Eliane Dias, que é CEO da Bugnipe, ativista política e também das causas de gênero e raça. Muito bem-vindo, meu irmão Conrad Dantas, empresário, fundador da famosa Condzilla, e também o meu querido Rafael Zulu, ator e empresário e papai do ano. Vamos às perguntas do nosso painel. Queria agradecer a presença de vocês aqui conosco no nosso palco virtual e também nos nossos 2 dias de Movimento Black Money Experience. Certamente é uma experiência que tem sido enriquecedora e esse painel vai contribuir e muito com isso. Queria que vocês se apresentassem rapidamente, a gente vai ter a oportunidade de entrar um pouco mais sobre a história de cada um, mas se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho, o projeto de vocês, que vocês estão envolvidos atualmente, que não são poucos, né? Começa com você, Eliane. Meu nome é Eliane Dias, eu sou advogada de formação, atualmente sou conselheira da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu com mais 180 advogados representamos 333 mil advogados hoje, em São Paulo. Sou CEO da Bugnipe, né, então empresária no ramo do show business, sou empreendedora no mundo da moda, então estamos aí na Casa de Criadores com a IEO. Estou lançando um novo negócio que chama Semana da Cultura Preta, onde eu mostro onde tem a influência da cultura preta aqui no Brasil e por enquanto, né? Depois a gente vem trazendo artistas de outro país. Faço gestão de carreira de algumas marcas, de alguns artistas, entre eles o headline é o Racionais, tem Mano Brown, tem um grande garoto do trap despontando, que é o Yankee V no Ganso, e 2 meninas do R&B, que é a Duquesa e a Vitória Serrite. Então, tem grandes projetos chegando aí no audiovisual, na moda, na música, e é isso. Só isso, né, gente? A gente ainda vai falar um pouco mais dessa pluralidade da Eliane. Conde. Primeiro, queria te parabenizar, né, por essa iniciativa e agradecer pelo convite. Você sabe que sempre que você precisar da gente, estamos à disposição aí para somar. Meu nome é Conrad Dantas, tenho 33 anos, sou fundador da Condzilla. Começo a minha carreira produzindo videoclipe de funk. Hoje temos o maior canal de YouTube da América Latina, com 65 milhões de inscritos, isso representa aproximadamente 31% da população brasileira. 35 bilhões de visualizações. Sou criador, diretor e produtor da série Sintonia da Netflix, que já saiu a 2ª temporada. A primeira temporada foi a série mais assistida de 2019 e a 2ª temporada, que lançou agora dia 27 de outubro, em 24 horas ficou em primeiro lugar na série mais assistida do Brasil. Sou empresário de alguns talentos também na música e sou cofundador da gravadora Condzilla Records, que agencia aí cerca de 40 artistas, incluindo Kevinho, Kekel, Lecha, Dani Russo, MC Lan, MC Fiote, enfim, esse é um pouco da minha história. O Conde, né, e além da idade, né, Conde, você está com quantos anos agora? 33. 33, então a gente somente
o maior canal de audiovisual no YouTube da América Latina, um dos maiores do mundo, e isso já consolidado já há alguns anos, isso ele com 33 anos. Então, preciso falar mais nada, né, Rafael? Fala um pouco para a gente aí, além dos seus dias de papai, o que você tem feito atualmente? Coisa boa. Muito obrigado pelo convite, Nina. Fiquei extremamente lisonjeado fazer parte de um painel tão seleto. Eu tenho certeza que vocês pensaram em cada pessoa que está aqui. Enfim, eu sou o Rafael, tenho 1,82 m, sou homem, preto, empresário, artista e pai da Luísa, 14 anos de idade, e pai do meu recém-nascido, o mais novo baby da família, que é o Calu. Eu, de fato, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para estar aqui batendo um papo com vocês. Hoje eu atuo efetivamente na minha profissão enquanto ator. Acabei de rodar um filme da Netflix, acabei de rodar um longa também, que a gente está estreando ano que vem. E hoje eu estou muito debruçado, além do papel de ser pai, estou muito debruçado na construção civil. Eu tenho uma construtora que a gente constrói no litoral de Pernambuco, litoral de Alagoas. E é legal falar da construção civil porque é um segmento majoritariamente branco, né? E eu tenho muito orgulho da minha construtora ter no seu corpo de funcionários 63% ocupado por mulheres em cargos de liderança e 90% também desse cargo de liderança da nossa empresa composto por pretos. Então, eu acho que, sem dúvidas alguma, a minha construtora é a construtora mais preta do Brasil e eu tenho muito orgulho disso. Eu fico babando nas construções que você publica. Eu falo, gente, quero ter acesso. Um dia você assim, é nosso. Ter acesso, Lulu, essas coisas bonitas aí. Ô, Nina, a vantagem de um amigo construir é que é nosso, né? Então, a hora que você quiser, sim, já tem um lugar para você se jogar e tomar uma caipirinha no litoral de Pernambuco. Já é. Obrigada, Zulu. Auri, conta pra gente, né? Desde Rutus, eu sou essa old millennium, então lembro, carioca, então lembro bem, desde lá o que você vem aprontando. Gente, em primeiro lugar, ficou para mim a última apresentação, depois disso tudo que passou. Mas é uma honra estar aqui nesse painel. Muito obrigado pelo convite. A minha trajetória começa na adolescência, quando eu descubro o hip hop, através dos Racionais, que a Eliane representa tão magistralmente. Isso muda toda a minha perspectiva de vida, a minha autoestima se torna ainda mais elevada e eu entro nesse mundo. Depois a gente cria a Brutal Crew, que é o primeiro crew aqui de hip hop do centro do Rio. Aí a gente funda a Batalha do Real, que se tornou a primeira batalha de MCs do Brasil, né? E nos últimos 18 anos tem revelado os principais talentos da cena, tem passado pelos nossos eventos, a Liga dos MCs e a Batalha do Real, de Emicida, Axamã, passando por Rashid, Projota, MC Estudante. Todo mundo participou dessa construção coletiva que se disseminou pelo Brasil todo e sempre muito interessado pela cultura urbana, pelo streetwear, pela cultura sneaker. Eu passei 10 anos na Nike durante a década dos esportes, né, entre Copa do Mundo e Olimpíadas. A gente pôde apresentar toda a cultura preta, a cultura urbana e fazer essa conexão com uma das marcas mais legais do mundo. Depois comecei a me aprofundar no agenciamento artístico. Hoje em dia represento um artista chamado Blackout, um novo talento, que acabou de assinar com a Warner Music. E tenho seguido na minha trajetória de conexões, de pontes, de aprendizados, de conexões entre a minha comunidade, que me levou até ao Crypto Rastas, que é o primeiro projeto de NFT dedicado à comunidade reggae, que acabou de dar sold out depois que o Snoop Dogg retweetou nosso projeto no Twitter. Então, sigo costurando e criando, aprendendo, me conectando. E é tão incrível, né, esse capital social que a gente consegue construir a partir das nossas pontes. Ver vocês aqui, a gente vê como que a gente muda e tem mudado
a forma com que a comunicação ela estava nas mãos de poucas pessoas, que não eram pessoas como nós. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias tem feito surgir novas profissões e oportunidades. Oportunidades essas que estão descentralizando o poder, que antes estava centrado em emissoras de rádio, TV aberta. Isso tem se pulverizado através de canais e redes, como a gente já citou aqui, YouTube, Spotify, Instagram, e tem criado espaços para revelar novos artistas e creators com a nossa cara. Como que cada um de vocês tem vislumbrado, né, ou vislumbrou essa oportunidade? Em que momento foi esse estalo? Porque vocês são pioneiros nisso, né? E qual foi o fato que levou a priorizar determinados canais? Pode começar com você, Conde. Bom, acho que a gente conseguiu aproveitar muito bem esse início do digital, onde as pessoas antigamente não tinham a oportunidade de escolher o conteúdo que ia consumir, seja uma música, ou seja um vídeo, uma série, um filme, né? Tinha que ficar refém da programação de alguém. E agora, com o digital, a gente consegue escolher. Isso é muito bom, porque faz com que as pessoas escolham conteúdos e canções que elas se sintam representadas. Conteúdos e canções de que elas se veem ali, seja na tela ou seja no storytelling daquela música ali, né? Como por tantas vezes eu ouvia as canções do Racionais e eu falava, cara, essa música fala comigo. Hoje a gente consegue escolher muito mais canções. Então, imagina o que seria o potencial que teria bandas como o Racionais se tivesse o público tivesse mais acesso a escolher esse tipo de conteúdo, né? De música, de filme, de série, enfim. Então acho que a gente aproveitou muito bem isso, esse momento do digital, para que as pessoas não apenas hoje, né, olhando do lado de empreendedor, de como viabiliza isso, é conseguir dar oportunidade para começando a estrada no digital e levando para lugares nas mídias tradicionais onde a gente não podia participar da criação, onde a gente não podia participar da direção. E aí, através do nosso resultado no digital, porque a gente produziu conteúdo que as pessoas se identificaram, a gente chamou a atenção das mídias tradicionais, todo mundo fala que vai morrer, mas não morreu ainda não, e nem vai morrer tão cedo. Então, acho que a nossa ideia é participar, estar presente, contar as nossas histórias em todas as janelas, em todos os formatos, em toda a duração, né, de cada um desses formatos. TikTok antes era até 1 minuto, agora é até 3 minutos. Então é respeitar tudo isso e produzir conteúdo legítimo, com verdade e respeitando todo mundo que veio do mesmo lugar de origem que a gente. Perfeito, Conde. Essa questão de que as mídias tradicionais elas se adaptam, né? Elas estão cada vez mais digitais, elas têm o comportamento delas tem se direcionado ao que vocês brilhantemente têm feito dentro do digital, que nós temos feito dentro do digital. Eliane, como que até mesmo com a própria marca Racionais, depois a marca Mano Brown em si, que é uma marca muito forte, né? Uma marca que tem uma voz muito específica, mas uma voz de representação e de poder muito grande. Quais os veículos que vocês conseguiram divulgar este e outros projetos e conseguiram se aproveitar? Em que momento que teve esse estalo de pensar comunicação para nós é tudo e a gente precisa estar nos canais certos? Eu deixei de falar sobre o Spotify, né? Nós lançamos o Mano a Mano, que é um podcast que a gente discute questões e com pessoas que estão fazendo alguma diferença de uma forma ou outra em algum segmento ou outro. E o Mano a Mano é outra plataforma que a gente não usava e a gente está usando agora no Spotify, e toma muito de mim, assim, toma muito de mim, para ser o primeiro lugar, assim, desde que a gente lançou, ele é o primeiro lugar em podcast.
Eu cheguei, como disse no começo, eu sou de outra formação, vim com uma cabeça totalmente do direito, e o direito, ele, quanto menos ele aparece, melhor ele é, então é muito introspectivo. A minha trajetória de trabalho era ter uma sociedade, vou ter ainda, uma sociedade de advogados. Então, eu queria ficar numa sala fechadinha, com alguns advogados trabalhando junto comigo, uns 30 advogados trabalhando comigo. E aí, de repente, eu me vi nas mãos com uma banda que também mudou minha vida, é claro. Existe um povo negro antes do Racionais, sem autoestima, um povo negro que dizia amém para tudo, é um povo negro que achava que não tinha direito a nada. E depois que o Racionais chegou, aí eu vejo no decorrer do tempo um outro povo negro, que é um povo negro que diz não, isso eu não quero, não, assim eu não concordo, eu vou fazer do meu jeito. E aí eu cheguei já formada, né, já tinha passado pela academia, estava em outra formação, eu estava estudando direito tributário quando eu fui trabalhar com Racionais, porque eu queria ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro. E e aí eu falei, vamos mudar isso, né? Então vou sair dessa coisa do ficar escondido e vou para outra coisa que é, primeiro, com a cabeça de advogada, regularizar tudo do Racionais. E aí caiu no meu colo 2.000 redes sociais que eram fakes. E foi assim que eu comecei a trabalhar a rede, porque eu precisava regularizar as redes sociais do Racionais. Eles tinham 2.000, e essas 2.000 eram fakes. Então, tipo, na rede deles oficial tinham 200 seguidores, e nas fakes tinha algumas que tinham 1 milhão de seguidores. E aí eu tive que agir de forma radical, tirar todas elas, né, eliminar, derrubar todas elas, só deixei as que me interessavam, que faziam uma publicidade gratuita, e comecei na rede assim. E aí depois fui sentindo necessidade de falar com um público diferente, né, fiz um mapeamento do público desta primeira banda, e aí eu vi que cada público falava de um jeito. Então eu falei, puxa vida, o Facebook é um público que é mais conservador, que tem que falar de um jeito, que é mais para discutir, para conversar, então eu preciso ter uma linguagem para falar no Facebook com esse público de mais de 40 anos, já sou a grande maioria. Eu tenho que ter uma linguagem para falar com o público do Twitter, que é um público entre, sabe, assim, 17 anos, 18 anos, que a conversa é mais dinâmica. Aí eu tenho que ter um público para falar no YouTube, qual é o conteúdo que vai para o YouTube, eu tenho que ter uma pessoa que vai falar com esse público. Então, eu tive que me adaptar para poder conversar com cada um, para poder atingir esse todo. E agora eu estou com essa equipe que trabalha com Spotify, e estou vendo a minha equipe que vai entrar com alguns dos meus artistas no TikTok. Então, de acordo com a necessidade, a gente faz um grande estudo e vai se adaptando. As nossas tecnologias, né, Eliane, como a gente tem falado, essa adaptação, essa possibilidade de aproveitar todos os canais para a gente poder impactar diferentes classes etárias, diferentes públicos, até mesmo de classe social, e passando a mesma mensagem, só que de maneira diferente. Parabéns, demais. Zulu, e você que vem dessa grande, né, desse lugar que é da TV, esse lugar agora do streaming, como que para você, enquanto um ator preto retinto, utilizar, você também é mega influencer, que a gente sabe, como que é adaptar o seu trabalho nas redes e dentro de todos esses canais de comunicação? Obrigado pela pergunta, Nina. E eu acho que eu queria só, antes de tentar responder o que você me perguntou,
Falar um pouco desse cenário. Eu estou ouvindo aqui todo mundo, né? E é muito legal poder ver o Conde, que é uma referência tão jovem, é uma referência tão grande para mim. Eu que sou um preto periférico, então eu saí desse lugar, porém eu estou sempre nesse lugar. Então, muito legal ver o que é o Conde lá, né? É um cara que eu fiquei extremamente feliz quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Porque é um cara que eu admiro muito. A Eliane, ela falou uma coisa muito interessante: preto antes do Racionais, o preto depois. Eu sou esse preto, tá, Eliane? Então, assim, eu te falo com propriedade de causa. Eu tenho tatuado, tenho a fé porque até no lixão nasce flor no meu braço esquerdo, com maior orgulho, né? A minha filha tem 14 anos e escuta Racionais. Ela não é da geração Racionais, teoricamente ela escuta. Foi quase uma Racionais é imposição. atemporal. Atemporal, exatamente. Não, quando eu quis dizer que ela não é da geração, é porque realmente eles atingiram, impactaram diretamente a gente, mas você vê como reverbera diretamente até hoje, né? Eu tenho um programa numa rádio aqui no Rio que eu recebo uma molecada do rap e é impressionante como o Racionais segue sendo a base para eles, né? Auri, eu simplesmente consumi tudo que você fez na minha cidade, no Rio de Janeiro, cara. Então, é muito legal poder estar aqui com vocês. Eu me sinto extremamente emocionado e lisonjeado, estou sendo bem sincero. E, Nina, eu te adoro. Então, por isso que poder responder o que eu vou te falar agora é com muita tranquilidade. Eu te admiro, te respeito muito por motivos óbvios, né? Você é necessária em tempos que estamos. A minha filha te segue, eu falo, siga essa menina. Você precisa ser, no mínimo, parecida com a Nina. E eu venho, sim, desse lugar, né? Desse que atinge o grande público, que é a televisão. E eu fui vendo ao longo do tempo, e aí eu pego carona no que o Conde falou, essa mídia, né, mais tradicional, mais old school, ela vai ficar aí. Esse papo de que o rádio vai acabar, de que a televisão vai acabar, eu não boto fé nisso, não. Eles ainda têm uma cancha muito grande aí ainda para queimar. Porém, a gente percebe diariamente o quanto eles estão vendo isso, enxergaram, uns mais tarde, outros não, a importância de se modificar, a importância de se digitalizar. E aí eu vivo exatamente essa transição, né? Eu lembro, gente, eu trabalhava, era contratado da Rede Globo, e eu lembro exatamente uma reunião que teve com a executiva deles dizendo para a gente: então, tá chegando agora uma plataforma chamada YouTube, aí depois eles vieram falando do Globoplay, a maneira como eles precisavam se adaptar, e estão agora. Então a gente vê o quanto a Rede Globo ela está suando a camisa para chegar, até porque as outras chegaram com a cabeça muito mais moderna e atropelou todo mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: de que forma eu passo por essa transição? Não foi fácil, porque eu confesso que eu relutei muito até aceitar a tecnologia, porque eu sou um cara com 38 anos, então eu penso que, de fato, muita coisa agora eu demorei a aceitar. Falei, caramba, o TikTok, será que eu vou ter que estar dançando? Será que eu... Mas eu sou um cara que, além de ser ator, além de ser empresário, eu sou um cara que eu sou embaixador de uma marca, então de algumas marcas, como Ralph Lauren, como Chivas, como Diesel. Então eu preciso estar me adaptando dentro dessa realidade nova. Não foi fácil, porém eu confesso que não é fácil. A verdade não é que tenha sido fácil, não é fácil. Tem coisa que quando cai no meu colo eu falo, meu Deus, é isso mesmo, né? Bem, mas o mundo mudou. E a gente precisa mudar junto com o mundo, né? Eu fico vendo a geração da minha filha agora, o quanto que aquela hierarquia do pai, aquela coisa do pai que manda na casa, balela. Na minha casa ninguém manda em nada, né? Hoje eu vejo a minha filha, os pais ensinavam os filhos, hoje a gente vê os filhos ensinando aos pais. Eu acho que a gente precisa ter sabedoria, precisa ter humildade e, acima de tudo, inteligência para a gente abrir o peito para absorver isso tudo que está vindo. Confesso que tudo que eu tenho feito agora, me estendendo um pouco, mas já debruçando para a reta final do que eu estou falando aqui, Nina, confesso que tudo que eu tenho feito agora, eu tenho pensado muito nisso. Assim, eu tenho pensado de que forma eu posso pegar o Rafael Zulu, o Rafael, né, que é conhecido através da televisão pelos trabalhos de ator, como é que eu levo esse Rafael para dentro do meu principal, um dos principais negócios da minha vida, que é o ser empresário. Assim como a Eliane falou, eu também gosto muito de ganhar dinheiro. E quando eu entendi que a Rede Globo não era o umbigo do mundo e que eu não ia conseguir sobreviver da maneira como eu queria financeiramente, da minha profissão, eu falei, eu vou ramificar. E aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem um probleminha que o americano entendeu muito rápido já e superou.
a gente pode fazer mais de uma coisa sem necessariamente estar infeliz com aquela, teoricamente, com a primeira, com a nossa profissão de ofício, né? É muito difícil aqui no Brasil a gente. Você é ator, Zulu, sou, mas pô, por que você constrói casa? Não, eu construo casa porque, além de ator, eu construo também. A gente aqui no Brasil tem uma coisa que parece quando você faz outra coisa, ramifica o seu negócio, parece que você é infeliz naquele outro. E não. Eu acho que todo mundo que está aqui é tão plural, né? Faz tanta coisa, é sinal de que, modéstia à parte, a gente faz mais de uma coisa. É verdade. Esse foi um grande desafio na minha carreira, né? Como rapper, quando eu comecei a trabalhar com comunicação e publicidade. Mas você não é rapper, por que você está aqui na mesa de reunião? Mas para mim sempre foi interessante estar dos dois lados, né? Eu sempre gostei de me sentir numa reunião de marketing o cara que pensa em música e quando estou no estúdio, ser o cara que já está pensando na estratégia de lançamento, de como a música vai acontecer. E a gente é muito múltiplo, né? Nossa inspiração, né? Nós pretos podemos fazer qualquer coisa, né? Vem desde Sammy Davis Jr., desde Muhammad Ali, né? Que era um poeta, que era um boxeador, que era um empresário, passando pelo Michael Jackson, passando pelo Michael Jordan, que era um atleta e tinha marca de tênis, chegando ao Jay-Z, Beyoncé, que tem infinitos negócios. A gente pode fazer tudo, porque a nossa autenticidade, a veracidade que a gente traz das ruas, foi a minha primeira mídia, né? Mais uma vez falando de Racionais, os primeiros shows Racionais aqui do Rio, eu colei cartaz na rua para poder ganhar o ingresso, e nisso eu aprendi a dominar as esquinas, essa conversa de pé de ouvido. É isso que a gente leva para a mesa de negociação, para a conversa com as grandes corporações. E não importa a mídia, né? As mídias mudam, né? O Orkut muda, vira Facebook, o Facebook vira TikTok, mas a nossa conexão com o nosso povo, o nosso senso de comunidade, eu acho que é o que define, né? Não importa a plataforma. Boa. Perfeito, Auri. Pegando esse gancho teu e também o que o Rafa estava falando, até mesmo essa pluralidade dos nossos corpos, das nossas mentes, nós sempre fizemos, né, vários ofícios, sempre estivemos nesse lugar também muito criativo e às vezes não conseguíamos colocar isso, eu digo nós, comunidade preta, principalmente preta periférica, não conseguia colocar essa criatividade, esse gerar até mesmo novas possibilidades e oportunidades no nosso labor diário, no ganha-pão. Então é impressionante como que vocês conseguem ser plurais, conseguem se comunicar perfeitamente com diferentes gerações e levando marcas muito bem posicionadas. No movimento Black Money a gente tem uma preocupação muito grande em falar sobre o que a gente acredita. A gente acredita no desenvolvimento econômico de pessoas pretas a partir de nós mesmos. Não tem nenhuma pessoa que já tenha conhecido o movimento Black Money que não saiba que é esse o nosso propósito. E vocês também, cada um de vocês, e os projetos que vocês constroem, todos têm isso muito. A gente sabe do que está se falando. Não tem, mas o que eu vou encontrar na rede do Zulu? O que eu vou encontrar por trás de um artista que esteja na rede da Eliane? Não, eu sei o que eu vou encontrar, porque vocês em si têm uma marca já muito forte. E aproveitando, queria fazer uma pergunta direcionada ao Zulu, sobre a questão da marca pessoal, né? Assim, você muito mais do que eu, embaixador de várias marcas, né? Pode parar, garoto. Top model, referência, menino preto bonito, tá aí por trás de grandes nomes, grandes marcas, sim, mas começou, e eu comecei a ver mais o seu posicionamento, principalmente nas redes, durante a pandemia. Eu acho que ali, desde o iniciozinho da pandemia, você é uma das pessoas que também acabou tendo que falar por marcas pela rede social em um momento muito delicado, né? E queria que você falasse para a gente sobre isso, sabe? Como que você tem visto também que essas grandes... A gente falou das TVs, de grandes mídias, mas a gente tem as grandes empresas aí por trás da mídia. Então, como que as grandes empresas para você têm se posicionado, principalmente nessa era digital e nesses momentos de crise como a gente tem vivido? Nina, obrigado pela pergunta. A gente teve a oportunidade de dividir uma
uma tela dessa, né, numa ação muito legal que a gente fez de Chivas, você comandando, ou seja, eu não mando nada lá, quem manda é você. Mas a verdade é que eu acredito que hoje quem não tem um discurso está apagado, né? Fica invisível. E as marcas, elas demoraram muito a acordar com relação a isso, porém elas estão acordando, a passos de formigas algumas, mas de modo geral esse movimento tem vida, né, para dentro, e o Brasil já encapsulou, e o Brasil já absorveu isso, e elas já estão entendendo. E é muito legal poder saber que a gente está fazendo parte do time dessas marcas. E essas marcas sabem exatamente o que a gente deseja falar. E a gente só está se associando a essas marcas porque a gente quer falar o que a gente deseja. A gente já não reproduz mais o texto deles somente. Eu ainda sou da época de quando a marca ligava para mim e falava: Rafa, a gente está com um briefing aqui para você. Eu falei: poxa, que legal. Eu reproduzi aquilo. Agora a minha agência é que cria. Eu sou contratado da marca e eu é que crio o conteúdo e passa por uma aprovação deles, mas o texto é meu. Ou seja, isso significa que ninguém melhor do que a gente para falar sobre as nossas coisas. Obviamente, atendendo às necessidades da marca, porque a gente está sendo contratado dela. Eu vejo com muito bons olhos esse momento que a gente está vivendo, tá, Nina? Porque eu acredito que o mundo ele está nesse processo de avanço, com todos os problemas que tivemos na pandemia, né? Estamos tendo ainda resquício de tantas coisas negativas. Eu acho que a gente pode dizer que a gente empreteceu mais e, consequentemente, a gente empreteceu mais quem estava ao nosso entorno. Ontem, o Tiaguinho me ligou, a gente estava batendo um papo, não sei se vocês têm conhecimento, a gente criou um projeto chamado Tardezinha, que se tornou um dos maiores projetos de entretenimento do Brasil, de festa, né? E foi uma criação minha e dele. E eu lembro que no início do projeto, pelo valor, pelo ticket médio, que sempre foi um ticket médio alto, o nosso povo não conseguia ter acesso. E a gente estava conversando ontem sobre isso. Até nos 2 últimos anos, a gente fez com que o nosso povo pudesse ir. Então, a gente colocou ingressos mais baratos, sim, acessível para que as pessoas que desejavam pudessem ir. E ontem eu falei isso com o Thiago. Eu falei: Thiago, você imagina se a gente cria a Tardezinha hoje? Depois da gente ter empretecido muito mais, depois da gente ter entendido muito mais a gente. Seria um projeto realmente que a gente só atenderia o nosso povo. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente sentir o quanto que estamos todos nesse processo de entendermos mais a gente, entendermos mais as nossas necessidades. É muito legal saber que as marcas, elas agora nos convidam para ouvir exatamente o que a gente tem para falar e as nossas necessidades. Perfeito. Posicionamento e autonomia também, né? Gerar cada vez mais autonomia por falarmos sobre aquilo que a gente acredita. Eliane, você, como essa multiempresária que a gente já sabe, como a gente já citou aqui, moda, eu sou louca pelos lookinhos, gente. Adoro os looks da marca. Show business. Palestrante também, porque Eliane, tudo que é evento que eu tô, Eliane também está, além dos artistas renomados que estão junto a ti, né? Como é ser pioneira e se manter ainda inovadora, como os projetos do Mano a Mano e a Boogie Week? Como que é ter essa sede, sabe? De levantar todo dia e ainda tá criando coisa nova. Eu estava com você há 2 dias atrás e você falou: Nina, a Boogie Week nasceu em 2014 ou 2016, uma coisa assim, e eu vi várias coisas lá fora que eu não vi aqui no Brasil. E aí eu falei: bom, por que não? Né? Quero falar de cultura preta, quero falar de culturas pretas no plural, e não quero falar de racismo diretamente. Se meus convidados falarem, tudo ótimo, porque faz parte, mas é sobre nós, é sobre a nossa excelência. Como que é essa excelência de inovar e todo dia estar criando algo como o podcast Mano a Mano, que hoje é primeiro lugar. Já se lançou como primeiro lugar no Spotify. Na verdade, eu sinto falta, né? Na verdade, é isso. Eu sinto falta. Eu busco nossas coisas e eu não vejo lá. E aí eu acho assim, bom, acho que a gente tem que ter isso, vamos mostrar isso, porque, como já foi falado aqui, muitas das vezes as marcas, elas estão
ainda trabalhando num jeito muito arcaico. A publicidade, ao meu ver, ela está muito atrasada, né? Numa conta simples, eu acho, se você tem 56% da população que é preta, você não precisa fazer nada, você só precisa desse dado e falar, ah, tá, 56% é preto. Tá, então tá. Então é a maioria de preto no hospital, é maioria de preto nas empresas, é maioria de preto no transporte, é maioria de pretos e pretas em todos os lugares, não só num lugar negativo. Né? Eles falam 56% de preto, é maioria de preto desempregado. Não, tem a maioria preta empreendedora aí, que chegou e falou assim: bom, se não me dão um espaço, eu vou criar esse espaço. E é isso, eu vejo que falta, né? E tenho essa oportunidade de criar e de mostrar e falar assim: é, vocês estão errados. Então, você não quer, eu vou fazer, que eu tenho oportunidade de fazer. Foi assim com o Racionais MCs, quando eu quis colocar o Racionais MCs na primeira casa, nas casas AAA, eu quis colocar o Racionais para cantar nas melhores casas de show do Brasil. E aí as pessoas não queriam comprar o show, e achando que o povo preto ia lá e ia causar algum transtorno. E eu lembro muito bem de uma reunião que eu falei assim: vamos fazer esse show em parceria, eu me responsabilizo. Aí a pessoa me disse assim: mas as pessoas não vão quebrar tudo? Eu falei: o povo preto não é macaco, não. Eles não vão quebrar nada, pelo contrário. E aí você se responsabiliza? Eu falei: assino, responsabilizo. E fiz o primeiro show numa das melhores casas noturnas de São Paulo, em parceria, me responsabilizando. Então é isso, a gente tem vontade de fazer. E a gente não tem as coisas, sabe? E tem muita coisa. Eu sou consultada para ser. Sou sempre consultada para quando vão lançar um edital, quando vão fazer alguma coisa assim que as pessoas não têm esse conhecimento, essa proximidade com o povo. E aí me pagam mal às vezes, outras vezes me pagam muito bem. Me pagam mal ainda, acham que o meu corpo é um corpo preto que não precisa de dinheiro. Outras vezes me pagam muito bem. E aí, às vezes, quando vai me pagar mal, eu falo assim: putz, eu não vou falar nada, não. Mas depois eu falo assim: se eu não falar, eles vão vir com, sei lá, com um edital errado e não vai atingir o povo certo, o público certo. E vou lá e faço. E é isso, né? Agora, com a Semana da Cultura Preta, com a Boogie Week, gente, como é que não tem? Eu viajei fui em alguns festivais, em Filadélfia, Joanesburgo, Nova York, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e todos os festivais eu fiz essa pesquisa empírica e vi que faltava muita coisa. Eu falo assim: como é que a pessoa deixa faltar isso? Isso é fundamental para o público precisa disso. Isso é fundamental. E o pessoal da publicidade não percebe que está faltando isso. Né? Assim como o Conde, ele percebeu que faltava, ele foi lá e fez. Né? E ele é liderança e ninguém vai conseguir, eu acho, ao meu ver, se conseguir essa formulazinha, essa fórmula que ele tem, que ele achou a fórmula. E eu estou buscando a minha fórmula, né? Eu estou buscando a minha fórmula para. Minha inspiração é Jay-Z, né? Condzilla, Jay-Z, né? Então, eu vou criando até chegar na minha fórmula aí, né? O Spotify, esse parceiro, a gente está aí no mano a mano, mas ele é originário Spotify, né? Tinha que ser originário Bugnipe, né? Mas eu vacilei. Uhum. Sobre isso, até a pergunta para o Conde, que é também meu benchmark, minha referência, né? E tendo começado, Conde, você gravando o clipe dos artistas em troca de direitos remuneratórios do clipe no canal, agora tem Sintonia, a Sintonia 2, eu estava em Lisboa quando lançou, então quando eu abri a Netflix em Lisboa, estava lá a Sintonia, ai, que orgulho, felicidade, né? E
tem o Revolution também, que é um projeto super inovador de mulheres, né, mulheres produtoras na cena do funk, que foi para a TV aberta. Então, são tantas inovações, é notória a sua sede por cultura tanto preta quanto periférica, né? Contudo, o que a gente pode fazer para manter isso no nosso, né, nas nossas mãos, no controle da nossa narrativa? A gente conversa muito sobre isso, né, meu amigo? Então, o que a gente precisa fazer para ser mais originais, né? Original Condzilla, original Bugnaip, original Zulu, original Aori. Nossa, acho que a Eliane trouxe um ponto super importante, que eu acho que deve estar essa pulguinha que está atrás da orelha de todos os produtores, né? Como a gente tem a ideia antes de ser provocado por um player e continua sendo proprietário, titular daquela ideia ali, porque eu acho que o próximo desafio é a gente continuar sendo titular e apenas licenciar para veicular nesses players e a gente escolher quais são as condições e não ao contrário, né, comprar os direitos. Mas eu sou super grato com todo mundo que me abriu as portas, todos os players que abriram as portas, mas humildemente falando, eu tenho certeza absoluta de que a gente não apenas atendeu as expectativas, mas a gente superou essas expectativas. Não tenho dúvida e fico muito orgulhoso quando eu abro o meu Spotify e vejo Mano a Mano lá, aprendo muito, que aula, que necessário esse projeto é urgente, é importante e é vivo, né? Estamos falando aí das nossas vidas, do que é importante. Eu acho que o entretenimento é isso. Eu acho que na minha cabeça o entretenimento ele tem que ser isso. Eu vejo o Mano a Mano, eu vejo o Amarelo do Emicida na Netflix, eu vejo projetos desse tipo como um edutainment. São projetos que a gente aprende muito, entregam mensagens super importantes, estão ali dentro de um entretenimento. Você tá achando que é entretenimento? Você vai aprender aqui, vem aqui, ó, cola aqui, deixa eu te falar um negocinho aqui. Então, como que a gente continua sendo protagonista dessas ideias e como empresários, né, todo mundo aqui é empresário, continuar sendo o titular, né? A gente que é da área da música tem um ditado que é o direito autoral é a nossa aposentadoria. E aí, a partir do momento que a gente faz esses projetos, que a iniciativa não é nossa, que não foi financiado por nós, a gente acaba perdendo o patrimônio, acaba perdendo a titularidade desse projeto aí. E aí, eu acho que o futuro disso é a gente encontrar, seja algum SoftBank, ou seja, alguma iniciativa de alguma marca que quer financiar esse projeto, e não dos players, para a gente continuar detentor da titularidade do patrimônio desse projeto, seja um podcast, seja uma série de ficção, um documentário, uma música, enfim. Eu acho que o grande lance é a gente continuar com essa aposentadoria aí, né? Guardando ela e dividindo ela, né? Não apenas guardando, porque principalmente nos projetos de música são projetos colaborativos, e aí acho que você começou falando sobre como eu dividia a grana que eu ganhava no YouTube com os meus sócios / clientes, né? Que acaba sendo uma sociedade disso. E no final do dia a gente está fazendo uma distribuição de renda, né? Distribuição de renda onde as pessoas às vezes me perguntam: caramba, mas quantos negros tem trabalhando com você? Cara, os negros que estão comigo são meus sócios, eles estão dentro dos conteúdos junto comigo. Eu administro as músicas e as obras deles, mas a titularidade é deles, e eu faço a administração disso, eu divido a receita disso, entendeu? Então, é a gente entender, nesse momento, como que a gente continua proprietário disso, e a gente entender também como que a gente... Voltando na questão anterior, gostaria de ter falado uma coisa, entendendo essas janelas, essas mídias, tanto a tradicional quanto a do digital, como que a gente consegue unir todas elas, né? E a gente tem um case aí super importante, todo mundo falou, a TV morreu, não sei o que lá, o Big Brother morreu. Então olha a potência que é juntar um talento aí que surge no Big Brother com as redes sociais. Olha o tamanho da Juliette,
é a gente entender isso, né? Como juntar isso tudo. Acho que a criatividade é isso. É juntar um monte de coisa que ainda não tinha sido juntada antes. Perfeito, Conde. E você trouxe perfeitamente bem essa questão do dinheiro, né? No final do dia, a gente acaba falando muito de investimento, crédito, microcrédito para empreendedores negros e negras, mas a gente não fala também para os nossos grandes empresários, médios empresários, pessoas pretas que estão construindo conosco, para nós, e também acabam não tendo o mesmo acesso que pessoas brancas nesse mercado, no mesmo mercado, né? Mesmo sendo referências, mesmo sendo pioneiras. E falando em pioneirismo, Auri, a sua história na cena é longa, como a gente já falou, música, marketing esportivo, influenciadores e agora envolvido aí com as NFTs, né? Eu gostaria muito que você pudesse introduzir de uma forma breve. A gente já daqui, depois da tua fala, a gente vai se encaminhar para o final do painel, infelizmente. Mas eu queria que você introduzisse o que é uma NFT para a audiência, né? Porque não é todo mundo que tem acesso, e como você se envolveu com o instrumento e formas da nossa comunidade aí poder lucrar com isso. Conta um pouquinho para a gente. Show! Eu acho que a gente está falando muito aqui de descentralização, né? De descobrir novos caminhos da gente atingir diretamente o nosso público, nossa audiência. Como o Zulu falou, né? O próximo passo, Zulu, não vai ser a marca te dar autonomia para criar o spot, vai ser a marca te oferecer uma sociedade nesse produto, né? Que é o chamado brand equity. E isso é uma tendência que está bombando já no mundo todo, e a gente, como povo preto, a gente tem que se apropriar disso imediatamente, né? Porque a gente, infelizmente, chega muito tarde nessas tendências, assim como o NFT. Vou tentar explicar o que é o NFT aqui, resumidinho aqui. Mas, basicamente, o NFT, vamos dizer assim, é a figurinha carimbada na internet. Graças ao blockchain, que é um grande livro caixa conectado em tempo real, que registra todo tipo de transação, a gente já consegue designar na internet o NFT, que é o item não fungível, né? O dinheiro é um item fungível que você consegue compartilhar, né? De R$1 você divide em centavos, e o NFT ele é um item único, que ele está registrado na internet, e através da rede blockchain ele tem esse selo de autenticidade, sendo um de um. E como ele é um de um, na sociedade de fãs que a gente vive, nesse mundo de colecionismo, isso gera uma grande chance de valorização desses itens, né? A gente está vendo aí o mundo digital e o metaverso cada vez mais falado, marcas produzindo itens para serem usados apenas na internet, né, apenas no mundo digital, e o NFT é representação disso. E é a grande oportunidade de descentralização da economia, porque a partir do momento que você produz o NFT, você não precisa de uma distribuidora musical, de um banco, de um canal de streaming, você está falando diretamente com o seu consumidor, que pode apoiar essa iniciativa, investindo dinheiro e também lucrar com a valorização desses itens. É um mundo totalmente novo, que abre muitas oportunidades, e é muito importante a gente, como povo preto, estar junto desde o começo e entender o que está rolando, todas as possibilidades de sair um pouco desse meio tradicional, né? As mídias tradicionais apenas amplificarem o que a gente faz, mas a gente realmente deter todos os direitos, né? A necessidade é a mãe da invenção, e a gente tem que cada vez mais capitalizar as nossas criações, as nossas propriedades intelectuais. Eu nunca imaginei que em 2003, quando a gente funda a Batalha do Real, eu estaria criando uma propriedade intelectual que gerou tantos frutos, né? Tantos galhos na árvore aí da cultura musical, e é um legado, né? Mais que uma casa, é mais que um prédio de apartamento que a gente vai deixar para as próximas gerações poderem explorar e expandir esse conhecimento e esse legado. Que importante, Auri, porque quando você fala de legado, e não teve nenhum projeto aqui falado na nossa roda hoje que não seja projeto coletivo, né? Então, até mesmo quando a gente fala com o Zulu e vê, né, uma marca muito, muito presente ali, pessoal, tem vários projetos, várias pessoas conectadas a ele, sócios e pessoas que trabalham com ele agora
também com a construtora. Então, como que nós estamos falando de potência para realmente nós utilizarmos da comunicação, da mensagem, para irmos à frente, mas juntos, né? Juntas e juntas. Encaminhando, então, para os últimos momentos, vou aproveitar para o Aori falar, e aí cada um de vocês também falarem, sobre como que a gente faz essa movimentação coletiva e fazer esse chamado, sabe? Como que a gente utiliza as novas tecnologias como real ferramenta para essa autonomia, para cada vez mais a gente ter a propriedade, a gente ter a titularidade, a gente não depender de intermediários e muitas vezes até de investidores que não vão comprar o teu propósito, que não vão, no final do dia, realmente repartir o pão na mesa de maneira equânime. Então fala pra gente, Auri, as suas considerações finais e o que você deixa aí, além desse legado maravilhoso de trabalho que você tem deixado como mensagem de como a gente eleva isso para o maior número de pessoas pretas, principalmente pessoas pretas e indígenas periféricas. Olha, acho que em primeiro lugar, para a gente deter nossas propriedades, a gente tem que ter advogadas pretas e poderosas igual a Eliane ao nosso lado, cuidando do nosso patrimônio. E eu acho que, em segundo lugar, é a força da nossa comunidade, né? Como essa mesa aqui, a gente tem tudo aqui. A gente sentar aqui, em meia hora a gente resolve os 10 problemas da nossa comunidade junto. Então a gente fazer negócio sim de preto para preto, compartilhar conhecimento, dividir, botar na mesa, trocar ideia, né? Aprender tudo que eu estou aprendendo aqui, tudo que eu estou vislumbrando aqui, eu vou dividir com a minha galera. Eu sei que vocês vão fazer o mesmo também. E manter essa roda viva, né? Ativa. Né? E pensar realmente que a gente é um povo, né? A gente é um povo diaspórico espalhado pelo mundo, né? Os costumes são comuns, seja do preto que está lá na África, quanto aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em Londres. A gente é um povo que domina a cultura mundial, né? A mulher preta foi considerada, né, o ser mais influente da Terra. A nossa cultura hip hop, a cultura urbana, a moda, né? O Zulu no entretenimento, Condzilla, que especificamente decidiu falar com o público e fala com 1/3 da população brasileira, né? Então, realmente, o poder está nas nossas mãos agora, a bola está no nosso pé. E seguindo na metáfora esportiva, aí, como o Conde falou, a gente está feliz de ter passado pelo portão, a gente quer ser titular, não, a gente quer ser o dono do time. Sobre isso, o dono do time, os jogadores, a gente também tem ali o fisioterapeuta, né, a empresária do time, a manager do time. É sobre isso. Eliane, você sendo essa mulher preta que é o símbolo dessa influência e dessa referência, até mesmo quando está nos bastidores. Qual a sua mensagem final? Eu acho que a mensagem fundamental, eu digo sempre o que mudou minha vida, foi o conhecimento, né? Eu quis apenas entender as palavras. Meu sonho de vida era entender as palavras. Então, o que faz a diferença é o conhecimento. Assim, em 30 segundos, eu vou dizer um fato que ocorreu comigo. Eu fui convidada muito insistentemente por uma distribuidora. A minha empresa é uma editora, então, quando eu faço gestão de carreira, eu tenho que abrir frentes em outras portas, né? Então, a minha empresa é uma editora, assim como o Racionais tem a sua editora, que é a Cosa Nostra, que é justamente você ser dono da música, dono da sua obra. E ficou uma empresa internacional me enchendo o saco, literalmente me oferecendo para fazer a tour Racionais 3D em 2019. E eu fui até o Rio de Janeiro falar com essa pessoa. E essa pessoa falou para mim assim, Eliane, eu te ofereço 1 milhão para você investir na turnê Racionais 3D. Eu falei, 1 milhão, sei, mas o que você quer? Aí essa pessoa me disse assim, eu quero ser proprietário dessa obra, de tudo que você vai captar. Eu falei, como? Quero ser proprietário, afinal de contas eu vou te dar 1 milhão, né? Eu falei assim, não, proprietário não vai dar para ser. Aí ele falou assim, então eu vou ficar com direitos autorais por 10 anos. Eu falei, sei, por 10 anos, me diga lá, como vai ser? Aí essa pessoa me disse assim, eu fico por 10 anos, eu fico recebendo 70%, você fica recebendo 30%. Eu sei.
E aí a pessoa falava para mim assim, afinal de contas eu vou te adiantar 1 milhão? Eu falei, tá, então vamos fazer conta. Aí quando eu falei vamos fazer conta, essa pessoa jogou a cadeira um pouquinho para trás assim e falou, acho que vai dar ruim. E aí eu fiz conta, eu falei, bem, eu vou tirar deste 1 milhão. Eu falei assim, peguei meu celular, né, e fiz conta. Eu falei, desse 1 milhão eu vou tirar o tributo da minha empresa hoje, a minha empresa tá no simples, mas é um tributo caro, 12,47%, então de 1 milhão você tira 12,47%, aí sobra X. Desse X, eu vou tirar né, a minha gestão, eu vou tirar a minha porcentagem aqui, e aí, tirando a minha porcentagem aqui, vai sobrar Y. E aí eu falei, desse Y vai sobrar para cada pessoa R$ 164 mil. Ah, tá. Ah, mas então, mas é R$ 164 mil. Eu falei, então vamos dividir isso por 12 meses. Ah, 12 meses dá 13 mil. Então, R$ 13 mil, essa pessoa que vai cantar, tira isso de outra forma, em um final de semana ou mais. Então, em um final de semana ou menos, né? E aí ele falou, ah, tá, então tá. Eu falei, então, é isso. Então, eu acho que o conhecimento faz toda a diferença. A gente estudar sobre tudo que está chegando no mercado não vai custar, se tira uma semana, 6 meses que seja. A vedete do momento para as empresas é o ESG, né? Então, a gente tem que entender o que é isso, a gente tem que entender o que é o ESG, né? A gente pensar na empresa, no ambiente, na tecnologia, na inclusão. NFT, eu estou estudando bastante sobre NFT, o capital, o patrimônio intangível que eu tenho, que é a obra de arte do Racionais MCs, é muito cobiçada, então eu tenho que pensar muito antes de vender, antes de leiloar, antes de vender isso. Então, a gente tem que estudar. O que faz a diferença para o povo preto, Nina, você faz a diferença, você é uma inspiração para mim. Eu agradeço imensamente em poder ter você do meu lado, ter você como parceira. Ter uma mulher preta na tecnologia, para mim, é revolucionário. É revolucionário. Né? Eu que não sou da tecnologia, eu sou aqui da Humanas, meu negócio é pensar, 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 pensar. Então, você, para mim, é incrível, eu me sinto extremamente honrada de estar com você, de estar com esses companheiros aqui. Condzilla é um menino que tem uma história assim, que pelo amor de Deus, né, Condzilla, se eu estou neste negócio, se eu estou nesse negócio agora de Bug Week, foi porque o Condzilla me acendeu uma luz, ele me mostrou uma porta. Então, nós, pretos, temos que aprender uma coisa, é muito importante para eu encerrar, que os judeus fazem muito, né? Eles, quando vão fazer um negócio, eles se conversam, eles se consultam, eles se protegem, né? Então, quando a gente vê um apresentador X anos numa TV, e aí a gente vê o outro apresentador mais X anos na outra TV, e mais outro na outra TV, eu fiz essa lição de casa, eu fui ver o que eles tinham em comum. Eles tinham em comum a religião deles, onde o dinheiro faz parte da religião, e para cada negócio que eles vão fazer, eles se encontram, eles se conversam, falam assim, ó, você me protege ali que eu te protejo aqui. Então, eu acho que a gente tem que ter essa união sincera, transparente, que foi o que eu falei com o Condzilla. Eu falei, Conde, eu estou precisando disso, disso, disso. O Condzilla falou, eu tenho uma ponte aqui, eu acho que essa ponte vai legal. E eu fui lá, ele ligou para essa ponte falou comigo, e hoje eu estou fazendo a Bug Week aí através disso. Então, quando eu chamei a Nina estava comigo, a Nina me chamou, eu estou aqui com a Nina, e assim sucessivamente. A gente fazer isso, conhecer e se unir, vai fazer a diferença. Muito obrigada. Ai, gente, eu choro. Fala, Rafael, antes de eu chorar. Como é que fala, né? Como é que fala? Depois Pegou dessa pesado. aula aí que a Ori e a Eliane falaram, pesadíssimo mesmo. E aí ela toca num ponto que para mim é determinante também, é o que eu tento passar para minha filha e agora para o Calu que está vindo, é conhecimento. Realmente conhecimento e a gente, de uma forma ou de outra, tentar unir as nossas forças. Né? Eu falo muito para os meus amigos pretos que a gente precisa cuidar um do outro, porque esse exemplo que você deu, Eliane, dos judeus, é exatamente assim. Pós-Segunda Guerra, eles seguraram a mão um do outro e nunca mais eles soltaram a mão um do outro.
entendeu? E eu vejo isso com muito bons olhos também. A gente precisa fazer isso. A gente precisa deixar de rachar o nosso povo no meio disso aqui, né? O Auri falou uma coisa interessante. Esse time que está aqui resolve parte dos problemas que a gente tem. Você imagina a gente pegar mais um outro painel desse, temos painéis desse pelo Brasil inteiro, né? Então, eu acredito muito que a mudança é a partir disso, né? A partir do conhecimento. Eu falei lá no início da minha apresentação, e eu queria reforçar isso aqui. O meu lado empresarial ele acabou se tornando a minha principal fonte, né, de renda. E hoje eu tenho a possibilidade de não fazer arte de brincadeira. Pelo contrário, eu faço arte por amor, né? É o que pulsa dentro de mim. Porém, eu também sou empresário e pulsa isso de uma forma muito grande dentro de mim. Faço parte hoje de um segmento, né, de alguns anos para cá, majoritariamente branco, gente. A construção civil ela é branca, ela é judia. Então não precisa falar mais nada, né? Pegando carona nisso que a Eliane falou, ela é judia, então não precisa falar mais nada. Então eu poder ver dentro da minha empresa hoje, 90% dessa empresa composta por mulheres e muitas mulheres pretas no meio disso, 63% dos líderes dessa empresa serem pretos, isso me enche de orgulho, porque eu sei que tem um dedo meu ali muito forte de chegar para o meu sócio, que é branco, eu tenho 2 sócios, um preto e um branco, eu olhar para o meu sócio branco e falar, a gente não pode contratar só essas pessoas, muito pelo contrário, porque é da natureza deles, eles não olham para o preto, né? Eles nunca vão olhar para o preto. Então, assim, a gente poder hoje potencializar, empoderar o nosso povo está muito melhor do que era, né? Hoje a gente pode sim, e aí, Nina, é muito importante você. Você é uma figura muito importante para a gente. Talvez você não tenha a dimensão do quanto que você já é muito importante, fundamental nas nossas vidas, né? Fazer parte desse movimento Black Money Experience aqui me faz ter certeza absoluta de que eu já absorvi muitas coisas. Eu mudei o meu personal, então meu personal hoje é um cara preto. Eu mudei os meus contadores são pretos. Isso estão nas pequenas coisas, né? Então eu olho e falo, cara, não, deixa eu potencializar e dar um emprego pro meu. E era muito natural, eu não era assim. Então, poder olhar essa chancela que você dá para. É muito claro, né? Como você disse. Quando a gente olha o movimento Black Money, a gente já sabe, opa, trazer para os nossos, empoderar os nossos e dar emprego e, consequentemente, dinheiro para os nossos. Eu aprendi e aprendo diariamente com você e que, obviamente, com cada um de vocês está aqui. Eu me sinto muito feliz, muito lisonjeado e vou sair daqui, como a Auri falou, contando para o meu grupo, levando para a minha colmeia essa experiência que eu vivi com vocês. Muito obrigado. Era para me dar respiro para eu parar de chorar, não para piorar o negócio da situação pro meu lado. Gente, é muito, muito, muito importante. Aí, eu não aguento. Ter vocês conosco, porque são referências assim. Eu não consigo mensurar de verdade o valor que cada um de vocês tem para a nossa comunidade preta. Vocês não têm noção. Para minha sobrinha, para cada pessoa preta que está aqui no backstage fazendo isso acontecer, possibilitando que eu esteja aqui falando com vocês, e o alimento diário que eu tenho também com vocês. É de uma riqueza. Eu realmente tenho o privilégio de poder me conectar e ainda trazer o trabalho de outras pessoas maravilhosas que trabalham comigo para que a gente faça esse impacto realmente crescer e transformar. E aí eu sou uma pessoa candomblessista e na minha religião, na minha tradição, né, a gente respeita os mais velhos, a gente pede bênção, mas a gente também respeita os nossos mais novos, né? Então, como o Conde sendo referência para todos nós mais velhos do que ele, eu queria deixar aí a palavra final com os nossos mais novos, que nos ensinam, que são sábios e que são espelhos e estão construindo legado para nós e para os nossos. Onde? E eu aqui chorando. Mais velhos não, jovens há mais tempo. Vocês são jovens há mais tempo do que eu. Obrigado. Respeita a minha idade. Cara, que alegria, que aula. Nossa, foi muito legal, muito importante.
Áureo, eu queria dizer que já quis participar dos teus eventos, já que... Pô, Conde, a gente tem que tramar alguma coisa, hein? Mas graças a Deus deu errado e aí eu comecei a fazer vídeo. Acho que foi o mais importante. Meus rap era ruim, cara. Mas a gente ainda pode fazer umas coisinhas juntos aí. Eliane, pô, cara, eu só tenho a agradecer. Queria falar aqui publicamente o quanto a Eliane ajudou a gente lá no Revolution também, participando. Só o fato da figura dela somar com a gente no projeto idealizado pela minha esposa, um projeto chamado Revolution, que é só mulheres dentro da indústria do entretenimento, desde de produção, filmagem e tudo mais. E a Eliane foi uma super parceira. E Zulu, mano, a gente tem que escrever aquele projeto lá, hein, velho? A gente tem que escrever aquele projeto lá. Vamos escrever. Lá. Precisamos. A gente tem que retomar precisamos de uma trilha sonora aí, ó. Sempre vai precisar, com certeza. Tamo junto. Com certeza. E Nina, você sabe que você pode contar comigo sempre. Queria encerrar aqui só dando um alôzinho, mandando uma mensagem pra galera aí que tá começando a empreender. Tem só fera aqui dentro desse painel. Obrigado mais uma vez, Nina, pela oportunidade de conversar com todo esse grupo aqui. Queria parabenizar toda a produção. Sei que você não fez isso aí sozinha e a galera fera junto contigo aí. Mas apesar de todo mundo aqui desse grupo inspirar vocês, vai com calma, um passo de cada vez. A gente falou da pluralidade, a gente falou de participar de diversos verticais aí do entretenimento, do empreendedorismo. Isso tudo é muito sedutor. A gente foi obrigado a empreender porque a gente não teve oportunidade, então a gente teve que criar as nossas próprias oportunidades, criar a nossa própria sorte. Então não vai achando que vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo que vai dar certo. Calma, um passo de cada vez. Primeiro conclui um objetivo, entrega com que você se comprometeu, porque você só vai conseguir dar o passo seguinte se você fez a entrega perfeita, se teve sucesso, se entregou resultado naquilo que você prometeu, né? E no final do dia todo mundo é gente boa, todo mundo é amigo, a gente pode sair para tomar uma, jantar, almoçar, só que no final do dia todo projeto tem que entregar resultado. Por favor, vamos se comprometer, vamos cuidar da nossa saúde mental, cuidado com a ansiedade, não inventem de querer fazer 1000 projetos ao mesmo tempo que não vai dar. É isso, galera. Boa sorte, tamo junto. O que precisar da gente, pode contar. É isso. Não preciso falar mais nada, né? E essa sapiência, pensar cada dia de uma vez e olhando para o futuro, olhando para o objetivo e aprendendo o tempo todo com vocês. Então, muito, muito, muito obrigada, Ori Salton, Eliane Dias, Conrad Dantas e Rafael Zulu. Um beijo em Calu, um beijo em todos e todas que fazem, né, o trabalho de vocês, porque também vocês têm equipes, vocês têm sócios, vocês têm empresários, vocês possuem companheiros e companheiras em casa que fazem com que a gente possa se alimentar aí de tudo isso que vocês fazem. Muito obrigada pela minha ancestralidade, me permitir estar junto de vocês nesse painel. Um beijo grande.